Oi, gente, está começando mais um Drops Design. Esse é o 7º episódio. O Drops Design é um conteúdo desenvolvido pelo programa de pós-graduação em design da Unicinos, que reflete sobre as relações entre as práticas e as teorias que emergem do design. Hoje o nosso tema é design e especulação, às vezes também chamado de design especulativo em tempos de crise. E para essa conversa temos aqui como entrevistado o professor Dr. Guilherme Meyer, que recentemente esteve em Atlanta trabalhando com o professor de Salvo. Tudo bem, Guilherme? Oi, tudo bem. Também está aqui conosco o professor Dr. Celso Skaletsky, que atua no PPG Design da Unicinos. Tudo bem, Celso? Oi, tudo bem, Liana? Tudo bem? Legal Eu ter sou a o Liana Guilherme aqui. Chapinoto, a mais nova mestre em design pela Unicinos, e vou ser a mediadora desse papo. Guilherme, aqui a nossa dinâmica é bem direta, então eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Você vem trabalhando faz um tempo com esses conceitos de design especulativo. Como esse conceito pode funcionar, se é que funcionar é uma boa palavra, nos tempos de crise? Você poderia nos falar um pouco sobre a sua experiência em Atlanta? Bom, é uma pergunta que certamente levaria os 10 minutos aqui que são previstos, né? Mas a especulação, assim, conforme eu vou me envolvendo com essa temática, eu cada vez mais percebo assim que seja um conceito, no sentido mais amplo possível, que se confunde com a minha própria concepção de design, né? Com o próprio modo como eu penso design. E eu entendo assim que é um conceito que nos permite entender assim o modo como o design pode contribuir para uma situação de crise como a que a gente vive hoje, né? Assim, então de forma geral, né, assim, especulação para mim é alguma coisa que se amplia para a própria ideia de design. E principalmente, eu vou falar pouco para que tu traga outra pergunta, tá? E principalmente, quando a gente especula, a gente tem acesso a outras realidades, ou a gente tem a possibilidade de construir outras realidades. E isso é fundamental, assim, numa situação de crise, que pede fundamentalmente por outras referências, né, por referências diferentes daquelas referências que são familiares para a gente, né? Então, assim, grosso modo, ou bem a gente especula e trabalha e pensa em design enquanto uma prática de especulação, ou é muito difícil a gente não fazer outra coisa que não seja reproduzir práticas anteriores, que foram as práticas que, de certa forma, impulsionaram o problema da crise que a gente vive hoje. Então é isso. E como foi tua experiência lá em Atlanta? Podia nos falar um pouquinho, Guilherme? De trabalhar com o professor de Salvo? Bom, a experiência foi, assim, a despeito do problema de reclusão, assim, né, e eu ter vivido, digamos, a cidade parcialmente, porque eu tive que, pelo menos, boa parte, assim, do período que eu fiquei lá, as coisas estavam fechadas, inclusive a Georgia Tech, que é a universidade onde eu trabalhei, mas apesar disso, eu pude vivenciar, assim, as práticas e o dia a dia de um grupo de pesquisa que se chama Experimental Civics. Então, é um grupo de pesquisa que tem uma perspectiva bem experimental, que também é uma coisa muito próxima da minha pesquisa aqui na Unicinos, e trabalha com questões cívicas, né? Então, com trabalho de uma série de iniciativas próximas ao público. Então, foi uma experiência muito rica, né? E desde que eu cheguei lá, eu pude trabalhar com uma pesquisa que tentou entender, mas ela ainda não terminou ainda, então ela, de certa forma, ainda tenta entender o papel do design em relação ao antropoceno, que é uma temática, assim, também bastante ampla, que vem interessando uma série de campos, que não só o design, e é uma definição, assim, que pretende propor uma nova época geológica diferente do Holoceno, né, que é uma época que se caracteriza, grosso modo, pelo reconhecimento de que o impacto humano na Terra é tão expressivo que os efeitos desse impacto vão ser perceptíveis e vão permanecer por milhares e talvez milhões de anos. Então, a pesquisa é um pouco para entender que tipo de design a gente precisa fazer, uma vez que a gente reconheça que o design
tem sido uma engrenagem importante para a cultura de insustentação em que a gente vive. Que interessante. E nesse sentido, um tema que a gente discute frequentemente, eu e tu, Guilherme, que eu gostaria que tu explicasse um pouco melhor, que é o tema da construção de cenários, porque a construção de cenários futuros é um tema bastante importante para o design estratégico, né? E eu acho que daí, em grande parte, tem o valor das tuas pesquisas. E então, qual seria a possível relação entre essas temáticas com a construção de cenários? E como que esse trabalho, esse design especulativo, principalmente, até poderíamos pensar nesse tempo de crise, como que ele pode assumir dimensões estratégicas, né, para as nossas organizações, para os nossos trabalhos? Como é que funcionaria? Bom, acho que é uma excelente pergunta, Celso. E assim, com alguns cuidados, né, com alguns pequenos cuidados, eu quase que poderia substituir assim, a ideia de especulação pela ideia de cenários, né? Porque a minha concepção de cenários é alguma coisa que se realiza no âmbito especulativo. Então, por exemplo, quando eu trabalho com cenários, ou principalmente quando eu falo com os meus alunos, com os meus orientandos sobre cenários, eu tento assim, falar com eles sobre a importância de se permitir um espaço de hesitação, né, que coloque em questão as referências nossas, especialmente as referências da modernidade, né, o modo como a gente vem fazendo as coisas que a gente vem fazendo. Então, e para trabalhar assim numa dimensão crítica, né, é importante que a gente construa possibilidades de mundos que não sejam de forma alguma alicerçados nas trajetórias de como as coisas vêm acontecendo. Porque quando a gente constrói, por exemplo, cenários, né, baseado numa compreensão de como as coisas são, claro, isso tem uma virtude do ponto de vista de facilitar uma eventual aplicação do cenário, e, de certa forma, isso traz uma facilidade do ponto de vista estratégico, uma certa compreensão de estratégia, mas eu acho que, de qualquer forma, a gente acaba reduzindo as possibilidades dos cenários no que diz respeito ao potencial dos cenários, o potencial de especulação dos cenários. Então, assim, eu penso que o cenário, assim, fechando, eu penso que o cenário ele tem um compromisso com a especulação, né, no design. Então, eu vejo assim, se a gente vai trabalhar numa dimensão estratégica, isso significa entender que a gente deve assumir uma vulnerabilidade em relação ao que a gente propõe enquanto design, né? Então, isso precisa trabalhar com alguma coisa que se desprenda de alguma forma das referências as referências nossas anteriores, as referências do que é familiar. Então eu entendo que seja importante assim, quer dizer, que esse modo de trabalhar com cenários, né, de cenários especulativos, seja o modo que mais pode trazer, ou melhor, que pode trazer um tipo de contribuição que outras áreas não conseguiriam trazer, né? Então eu vejo que talvez seja trabalhando com cenários especulativos que o design revela o seu aspecto mais idiosincrático, né? Quer dizer, o design contribui para a crise quando trabalha com cenários especulativos. Quer dizer, quando o design inclina a prática de cenários para outras perspectivas de cenários, ele pode ainda assim trazer contribuição, mas são contribuições que de alguma forma escapam daquilo que o design pode oferecer, ou deveria oferecer. Essa prática de cenários especulativos tem muito a ver com uma perspectiva experimental, né? Então, essa atividade, por exemplo, de cenário, essa atividade particular de cenário que eu estou ressaltando, ela só inicia, no meu ponto de vista, quando um parâmetro é quebrado, quando o princípio é quebrado, quando o frame é quebrado, quando o requisito é, de alguma forma, perturbado. Quer dizer, então, qualquer coisa que tende a uma permanência, né, deve ser insustentado, de alguma forma, numa prática de cenários especulativos, no meu modo de ver. Quer dizer, então, a postura especulativa, ela pode permanecer, mas ela é a única coisa que pode permanecer. Porque, eu digo, essa postura, essa atitude especulativa, ela permanece
mas com isso é importante que todo o resto impermaneça. Então, quer dizer, assumir uma atitude especulativa, no meu ponto de vista, é um modo de tu sempre projetar o outro, né, o alternativo. Isso diz respeito não só ao objeto da projetação, mas também ao próprio modo da projetação. Então, esse interesse assim pelo flexível, pelo improvisado, por alguma coisa que possa se desestabilizar a qualquer momento, é o que vai fazer com que a atividade seja especulativa. Então, sempre que a gente tenta, por exemplo, como eu estava falando antes em relação a um tipo de cenário, sempre que a gente tenta utilizar a atividade criativa, tendo por base uma leitura pregressa que a gente fez de como as coisas deveriam ser, né, acaba que a atividade ela é pouco especulativa, porque ela está presa de alguma forma com outro tipo de expediente, né? Então, tu pode fazer isso por indução ou por dedução, né? Mas nos dois casos tu não vai estar trabalhando com especulação. Então, especulação tem essa maneira abdutiva que de alguma forma é desprendida do resto. E assim, e consequentemente, né, quando eu especulo, né, eu acabo por transformar a mim mesmo. Eu transformo a mim mesmo enquanto sujeito e, consequentemente, transformo a mim mesmo enquanto designer e transformo o mundo transformando a mim mesmo. Então, é um pouco aquela lógica do design ontológico, né, de que eu crio o mundo e o mundo me cria de volta. Então, numa recursividade que é difícil a gente precisar de onde que partiu a agência, né? Foi uma vontade minha de criar o mundo, foi o mundo que veio me criando e fez com que eu criasse ele desse jeito. Então, acho que especulação tem muito a ver com isso, assim, né? De a gente permitir um espaço na prática de design que seja, de alguma forma, interessado numa perturbação, né? Em fazer o outro, né? Em fazer o diferente. Isso, para mim, é inovação, né? Então, a inovação, ela meio que parece, muitas vezes, um mito assim, que as organizações constroem para justificar o modo tradicional e corriqueiro e assim e igual, né? Sempre numa repetição das práticas que vem dando certo comercialmente. Então meio que se inventa esse mito da inovação para meio que justificar a falta de criatividade das organizações, né? Então eu entendo que especulação, experimentação e cenários deva seguir esse outro viés. Uhum. Guilherme, a conversa está ótima, mas como o próprio nome do programa sugere, são Drops de Design. Nós agradecemos o compartilhamento das tuas reflexões conosco. Mais conteúdos e reflexões sobre o tema você encontra nos outros episódios da série e, obviamente, no programa de pós-graduação em Design Estratégico da Unicinos. Valeu! Valeu. Tchau. Valeu, obrigado. Tchau.